Bom, tá gravando. Queria, obviamente, agradecer ao professor Ricardo por fazer esse lançamento aqui no nosso grupo. Isso é uma alegria imensa. Nosso mesmo, né? Então, eu escrevi um texto bem rápido, vai durar 2 minutos, que seria de forma. Eu não sei. Eu fiquei imaginando o que eu escrevi. Eu li o livro À Luz do Que Me Conta, uma parte muito grande, e eu escrevi um prefácio, vamos dizer assim, tá? De forma muito ousada. Então vamos lá. O prefácio se chama Calundu e Cacoré, Opa. à luz do que me conta, verão de 2025. Tá tudo parado, disse a senhorinha sentada na frente do médico. Vestido florido, dividido no meio por botõezinhos perolados, cavado nas axilas onde se via a marca do suor. O odor lembrava a cozinha da avó Maria. Aquele cheiro tinha cheiro de café da manhã misturado com o sono da manhã de domingo e com a expectativa de ver o vô chegar da praça. Tá tudo parado. Nessa hora, o senhor ao lado olha pela primeira vez nos olhos do médico e diz: é Calundu. Ser bobo, Titão. Ela fecha o semblante enquanto ainda que sem muito. Desculpa. Ela fecha o semblante enquanto, ainda que sem muitos dentes, o homem sorri para o médico. Algo aconteceu ali com este sorriso. Tá tudo parado, doutor. Ela esfrega a barriga com as duas mãos em círculos. Quando começou? Tem uns 3 meses. Melhora com boldo. A conversa segue por uns minutos e brota algo nos pensamentos do médico. Uma senhora de 75 anos, que não relata com clareza os seus sintomas, apresenta alteração do hábito intestinal nos últimos 3 meses. Um leve mal-estar só de pensar em propor uma colonoscopia, na torcida por novas informações ou pela negativa expressa da paciente a partir da proposta indecorosa. A conversa continua, mais perguntas. Moro sozinha, doutor, mas Titão, meu filho, mora do lado. Está sempre lá. Ela olha para o filho com carinho enquanto ele fita o médico. Mais um pouco, a consulta termina com uma proposta. 2 semanas depois. Me orei, doutor, me orei de tudo. Não virou cacoré, disse Titão sorrindo. Você é bobo, Titão, doutor, e não tem tempo para essas bobices. Qual foi a conduta do médico? Ele suspendeu o carbonato de cálcio iniciado há poucos meses, 3 meses. Prescreveu albendazol, sacnidazol e ivermectina. E no retorno recebeu um hemograma normal sem anemia. As orientações foram escritas para o neto, que sabia ler. Tantas outras coisas aconteceram nessa entrevista que não haveria espaço para que fossem relatadas aqui. Mas bastam essas poucas para que nós sigamos em frente esperançosos. Afinal, nós já chegamos até aqui. E há quem queira escrever sobre essas coisas e também ensiná-las. Aí eu te passo a palavra, professor. Muito boa introdução, né? A introdução é um encontro interpessoal, que é o cerne da nossa profissão. É uma pessoa que tem lá o seu descarrilhamento e acredita, por várias razões, que nós podemos ajudar de alguma forma. E essa decodificação do que está acontecendo ali, quem é aquela pessoa e como nós podemos ajudá-la, é que nós chamamos de método clínico, né? Que é o método que nos irmana. Eu uso muito essa expressão. Independente de nossas especialidades, toda vez que nós atendemos uma pessoa e essa pessoa traz consigo, né, suas dores, que eu coloco entre aspas, né, nós botamos em prática essa coisa chamada método clínico. Quem faz isso é médico. Isso é muito importante. Há quem faça isso antes de formar. Há quem não faça isso nunca. Forma e não faz nunca. Não é médico. Né? Pode ser até um bom técnico e tudo, mas não é médico. Eu realmente não gosto de falar de mim, não é uma coisa que eu gosto de falar assim de mim, então eu vou falar um pouquinho das minhas inquietações, porque foram as minhas inquietações que deram origem aos meus livros, e ao livro que a gente tem a alegria de lançar aqui hoje. Eu agradeço muito a presença das pessoas que se dispõem a perder um pouco de tempo para nos ouvir aqui nessa noite de hoje, né? Minhas inquietações são assim, muitas e são muito antigas, né? Eu fiz uma graduação médica que me desgostou profundamente, não ficava muito feliz com aquilo, eu não gostava das minhas aulas, eu achava aquilo sem apelo algum, de uma maneira geral. Claro, havia algumas exceções, muito poucas, né? A regra era extremamente monótona, fiz aquilo numa inércia, mas quando eu cheguei no 6º ano,
Na minha época, o internato era apenas o 6º ano. Hoje são 2 anos, né? Acho que em todas as faculdades agora são 2 anos, mas na minha época era 1 ano apenas. Quando eu cheguei no internato, aquilo tudo mudou. Eu vi que era extremamente interessante. Falei, uai, o que será, né? Por que está tão interessante assim? Por que eu estou gostando agora, estou entusiasmado? Eu comecei a sentir que eu gostava de conversar com as pessoas, eu gostava de estar com as pessoas, e eu gostava de estudar em cima do que eu havia visto nas pessoas. Até então, eu havia estudado as doenças. E eu comecei a estudar doenças a partir de doentes e suas experiências, né? E os pacientes começaram a ser meus mestres. Então, foi um 6º ano assim, muito feliz, em que eu comecei a notar que não havia livros que falassem aquilo que eu queria ouvir. E aí foi muito interessante, porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Então, a quantidade de livros de medicina que eu peguei e li de cabo a rabo, anotando, tá, e tudo mais, para chegar no final daquela leitura e não mudar a minha ação. Eu me recordo, assim, tem vários exemplos, mas com muita clareza, o Tratado de Infectologia do professor Veronese. Esse livro eu li, no mínimo, assim, umas 3 vezes, da primeira à última página, atentamente, marcando, tá, e tudo mais. E quando chegava para mim uma pessoa com uma febre, eu estava perdido. Quando chegava para mim uma pessoa com diarreia, eu estava perdido. Eu não sabia onde é que eu ia encaixar aquilo tudo. Mesma coisa para os livros de semiologia, quantidade enorme de manobras, tá, e tudo, estudando aquilo. E quando eu atendia alguém, eu não conseguia definir que manobra eu ia fazer, o que eu ia fazer naquele exame físico e assim por diante. E a minha primeira saída para essa incerteza foi, por contexto, mergulhar em terapia intensiva. Foi meu primeiro terreno de ação, terapia intensiva. Trabalhei alguns anos em terapia intensiva, na primeira geração de intensivistas aqui do Brasil, e me achei ali, né? Porque pegar um acesso, imaginem vocês, naquela época, eram os primeiros acessos de subclávia que se faziam, então você fazer isso, você implantar um marcapasso externo num paciente temporariamente, isso era uma coisa assim, espetacular, você montar uma diálise peritoneal em caráter assim, emergencial, e realmente eu me achei ali. Puxa vida, isso é que a medicina estavam escondendo de mim até agora. Até que o contexto de vida também me levou à região fronteiriça do Brasil com o Paraguai. Eu me lembro quando eu me mudei para lá, né? Lucinha e eu fazendo a nossa mudança, Lucinha estava grávida ainda, meu filho mais velho não havia nascido, e uma das coisas que eu fiz questão de priorizar na bagagem foi um ambu, laringoscópio, tubos endotraqueais e meu eletrocardiógrafo. Detalhe, naquela época os tubos endotraqueais eram reutilizáveis, eram esterilizados novamente, tudo. Então eu levei isso, porque isso era a minha bagagem de terapia intensiva, sem contar os antiarrítmicos que eu levei assim um kitzinho bom, né? E cheguei lá e vi que aquilo era inútil naquela região. Inútil, porque as pessoas nem chegavam a um momento de necessitar de terapia intensiva. As demandas eram tão grandes em atenção primária, em consultas, em atitudes generalistas, que eu me senti completamente perdido. Um outro detalhe, levei toda a biblioteca médica que eu tinha, foi uma coisa enorme, assim, chegou lá, meus livros, todos os livros eram de uma inutilidade, assim, galopante, porque os livros partiam do princípio que eu já tinha um diagnóstico e que eu queria tirar só uma dúvida, mas eu não tinha um diagnóstico, muito menos não sabia o que fazer com aquela pessoa. E eu tive, assim, uma experiência que me entristeceu muito. Eu falei, gente, eu não sei nada e eu era tão bom de CTI, que negócio é esse? Que história é essa? Né? E eu, então, entendi que faltava alguma coisa, que eu precisava aprender um negócio que eu não sabia o que era. E que era exatamente o método clínico. Eu hoje tenho essa clareza, não tinha na ocasião, sabia que faltava alguma coisa. E eu comecei a peneirar literatura, tá, e tudo mais, e as coisas foram aparecendo, as coisas foram acontecendo na vida, e eu fui desenvolvendo um pensamento de que eu precisava saber atender as pessoas, eu precisava ser médico, e eu não era, eu achava que eu era um técnico,
ficava orgulhosíssimo de entubar um paciente, assim, ficava feliz da vida, mas eu não estava entendendo ali o que eu estava fazendo com muita clareza, né? E assim foi, teve a minha vida na Universidade Federal, como professor, depois de tudo, até que eu juntei toda essa experiência, e em 2013 eu lancei um livro que abriria uma série. Então, eu inventei uma série chamada Série Céu Pedrento. E por que eu dei esse nome à série, Céu Pedrento? Né? Porque minhas avós me ensinaram que céu pedrento significava chuva, vento ou outro qualquer tempo. Ou seja, era absolutamente imprevisto. Era um negócio, tudo podia acontecer no céu pedrento, que é exatamente como acontece na medicina. Não é? Quando nós convidamos alguém para entrar no consultório e começamos uma consulta, é céu pedrento. Pode vir chuva, vento ou outro qualquer tempo. Isso foi inspiração para a série. Né? Em 2013, então, eu lancei o primeiro volume, que é esse livro que está aqui, que é o Método Clínico. Então, eu resolvi compilar tudo que eu havia entendido sobre essa coisa chamada método clínico, que é esse caminho, esse jeito de nós chegarmos numa pessoa, traduzirmos a linguagem da pessoa, transformarmos aquilo numa coisa mais técnica, conhecermos a pessoa em si, sobre a qual aquilo tudo se coloca, não é? Como é que nós examinávamos uma pessoa, levando em consideração quem era a pessoa, que agravo era aquele, não é? Escrevi, então, esse livro, O Método Clínico, em 2013, a primeira parte mostrando o método em si, né, como nós procedemos nesse método, e a segunda parte, 71 casos clínicos, porque uma coisa que sempre também mexeu comigo, estudar doença, a gente estuda, esquece, estuda, esquece, estuda, esquece, mas o paciente que a gente vê, a gente não esquece. Né? Isso todos os médicos em exercício são capazes de dizer isso. O paciente que eu vi me ensinou e eu não me esqueço. Eu não me esqueço daquele paciente. Né? Então, eu coloquei 71 casos clínicos reais. E qual era o objetivo? Eram vários objetivos. Né? Essa narrativa dos 71 casos deste primeiro volume, o Método Clínico, o objetivo era o seguinte, vários objetivos. Né? Um desses objetivos era mostrar como é que as pessoas adoentadas se apresentavam, e não como eram as doenças. Porque as doenças estão nos livros. Eu hoje mesmo, ao terminar o consultório, eu peguei o Harrison e li pela milésima vez Doença Óssea de Paget, porque eu tive um paciente hoje com doença óssea de Paget. E é bom ler. Eu já sei qual é o diagnóstico, eu dou uma lida, é o último Harrison, esse último Harrison, me parece que é 2023 ou 2022, não sei. Então, ele está bem atualizado, bem colocado, alguns detalhes de fisiopatologia que eu não sabia. Então, assim, é uma leitura legal. Mas acontece que a doença de Paget não anda por aí, né? Anda gente por aí, nas quais nós vamos fazer o diagnóstico. Então, um dos objetivos dos casos clínicos era mostrar como é que as pessoas chegavam e como é que aqueles diagnósticos saíam. Era um dos objetivos. Outro objetivo, talvez o mais importante, era mostrar como o método clínico nos ajuda nesse processo. Isso não é uma adivinhação, não é uma coisa dizendo assim, quando você tiver experiência, você faz isso. Aliás, isso aí é uma resposta cruel, né? Você dá para uma pessoa, um jovem médico, não, quando você tiver bastante experiência, você vai saber isso. Mas e enquanto eu não tenho essa bastante experiência, eu tenho um caminho? Então, isso era uma preocupação. E eu quis mostrar também, fiz questão de fazer isso, como é que a não obediência ao método clínico nos induz a erros que poderiam ter sido evitados. E, finalmente, é o mais difícil, como é que, mesmo seguindo o método clínico, a gente comete erros? Porque o erro é inalienável à prática da medicina, só não erra quem não pratica, não é? E como é que o método clínico nos apoia, nos ajuda, mesmo quando nós erramos? E mesmo quando nós estamos cheios de incerteza. Né? Nós temos um médico inglês, Henry Marsh, é um neurocirurgião, já aposentado, vivo, já aposentado, que, na ocasião de sua aposentadoria, escreveu um livro sobre seus erros. Olha que coisa, um livro sobre seus erros, um neurocirurgião. Isso é extremamente raro. Né? Ele escreveu esse livro e ele tem uma frase, eu até a reproduzo no livro que está sendo lançado hoje. Ele diz lá o seguinte: a maioria das pessoas não compreende que o que mais mexe com o médico, o que mais abala o médico,
não é lidar com pessoas doentes, ou pessoas que estão próximas da morte, ou mesmo pessoas que morrem, mas é lidar com a incerteza. Ele diz isso, a incerteza das nossas ações. Né? Quer dizer, eu fiz isso, é o melhor que eu acho que eu posso fazer, mas será que eu estou certo? Será que eu não estou deixando passar nada? Será que vai dar certo? Né? Então, esses 71 casos trabalharam essas questões. Pois muito bem. Olhem como são as coisas, né? Era um livro que eu nutria há anos, escreveu, tinha um pedacinho ali, um pedacinho lá, finalmente eu juntei, o livro ficou pronto, e o Lucas Vilas Boas Magalhães havia me convidado para um evento de clínica médica na Universidade Federal de Viçosa. Vejam vocês, 2013, quase no final do ano. E o livro ficou pronto, assim, da gráfica, na véspera da minha ida lá. E eu, então, levei uns exemplares e esse livro foi lançado lá. Não podia ser lugar melhor. Foi na presença do Lucas, uma pessoa de quem eu gosto muito, num curso que era, então, embrionário, estava no início do curso de medicina, na Federal de Viçosa, não tinha tanto tempo assim que existiu o curso. O Lucas estava lá desbravando um terreno novo, eu não sei se ele vai se lembrar, mas eu chamei na minha fala, na ocasião, Viçosa de Admirável Mundo Novo, foi uma expressão que eu usei para Viçosa na ocasião, né? Por tudo que representava, e a presença do Lucas representava, e vejam vocês, o Lucas havia feito um mestrado, neurologista, em Campinas, e como tema do mestrado, ele havia usado uma ferramenta nossa de Juiz de Fora que estava presente no método clínico. Então, assim, e nada disso foi planejado. O livro ficou pronto na véspera e foi lançado lá. Os anos se passaram. Os anos se passaram e houve muito questionamento do tipo assim, mas o método clínico que você fala, aliás, algumas pessoas falavam assim, o seu método, que é uma coisa que eu repudio assim, com veemência, o método não é meu, eu coletei uma série de experiências que existem desde que a medicina é medicina, na verdade, com, claro, alguma contribuição minha, mas não é de maneira alguma o meu método, método clínico, é o nosso método, é o método que nos faz médicos, todos nós. Queiramos ou não, ele é o nosso método, na verdade, né? E algumas pessoas disseram, mas o seu método, como é que você vai ensinar isso numa faculdade de medicina? Como é que coloca isso na graduação? Aí vem aquela dúvida, as pessoas confundem método clínico com semiologia, né? É na disciplina de semiologia, e que período que eu aprendo isso? Havia pessoas que me perguntavam assim, eu quero ler o seu livro, leio a partir de que período? Que período que é bom para ler o livro? O livro é de que período? O livro não é de período nenhum, na verdade, né? Mas eu fiquei com essas coisas na cabeça, e então, em 2022, né, no início de 2022, eu creio que um mês antes da pandemia aqui no Brasil começar, oficialmente, eu lancei o segundo livro da série, esse livro que está aqui, que é o Já Pensou Se Fosse Assim. Né? Já Pensou Se Fosse Assim, é um livro grosso, é o maior livro da série, na verdade. O primeiro livro de que eu tenho conhecimento que foi escrito para a graduação médica brasileira. O primeiro capítulo é o acesso dos meninos à faculdade, o último capítulo é o dia da formatura. Então, o livro passa pela graduação médica toda. E o livro trata de quê? O livro trata do seguinte, como é que a gente ensina o método clínico durante a graduação médica toda, durante os 12 períodos. É isso. Como é que o método clínico é ensinado e aprendido. Então, ele é um livro para alunos e professores. Né? É muito interessante, uma coisa assim que eu gosto muito de falar com relação a esse livro, e aí entram as outras, não são coincidências, né? São as coisas que têm que acontecer da noite de hoje. Na virada do milênio, a Universidade Federal nossa vivia uma das suas intermináveis e anuais greves, a greve interminável. Né? E nós tínhamos um grupo de alunos muito aguerrido na época, muito entusiasmado na época, que sempre foi o meu combustível. Nós fazíamos muita coisa, as nossas ferramentas e tudo mais. Então, eu propus a eles o seguinte, por que nós não pegamos esse período de greve, em vez da gente ficar em casa, né? Que, na verdade, a greve, fundamentalmente, na Universidade Federal, é todo mundo ir para casa e esperar o que vai acontecer, né? É fundamentalmente isso, não é outra coisa. E eu disse, então, por que a gente não faz aqui o seguinte, a gente pega, assim, umas 2 semanas
E nessas 2 semanas, a gente rola aqui uma graduação médica dos nossos sonhos. Como a gente sonha que devia ser. E eles abraçaram a ideia. E nós, então, fizemos um evento de 2 semanas chamado Já Pensou Se Fosse Assim? Ou seja, já pensou se a graduação médica fosse assim? E quem foi um dos alunos que estava, assim, de manga arregaçada, dando tudo de si nesse evento? O professor Claber Siqueira, que está aqui agora conosco. Não é? Igor Claber Siqueira estava lá firme, entusiasmado, nos ajudando pra caramba. E nós fizemos um evento que até hoje me emociona quando eu lembro. Foram 2 semanas extraordinárias, a gente mostrando como é que nós podíamos fazer uma graduação. Em cima de pacientes, aulas práticas, aulas teóricas em cima das aulas práticas que tinham acontecido, decisões clínicas, laboratório de habilidades clínicas, muito antes das pessoas falarem do que se tratava, muito antes dessa história dos bonecos, manequins, etc. Foram 2 semanas de sonho, que só foram possíveis porque havia um grupo aguerrido de alunos, e o Ícaro está aqui simbolizando todos eles, né? Sócrates, da época também, estava presente lá, e porque nós estávamos em greve. Veja como são as coisas, como é que nós podemos pegar uma situação ruim e transformá-la de alguma forma. E nós, então, fizemos esse evento, o evento se chamou Já Pensou Se Fosse Assim, e em 2022, um pouquinho antes da pandemia, eu lancei o livro com todas as nossas ferramentas e o ensino do método clínico na graduação. Ainda, procurei muito nesse livro mostrar uma coisa que sempre também me intrigou. Discussão antiga. Colocar humanidades na graduação. Ninguém tem dúvida, e existem estudos no mundo inteiro mostrando isso, que o estudante de medicina que se envolve com humanidades em geral, artes, literatura, música, dança, teatro, e é claro, e estuda medicina, é um médico melhor, é uma médica melhor, não há nenhuma dúvida com relação a isso. A dúvida é a seguinte: como é que o sujeito vai trabalhar humanidades numa graduação que tem 6 anos, há tanto tempo, tem décadas que a graduação brasileira tem 6 anos, e o conhecimento está cada vez maior. Quer dizer, como é que você vai arrumar espaço para isso, né? E o livro mostra como é que a gente arruma espaço para isso. Como é que é plenamente possível trabalharmos essas humanidades. Muitas graduações médicas, né, atentas para isso, criaram a seguinte ideia: vamos criar assim, um eixo humanístico. O diabo desse eixo humanístico é que ele cai numa coisa chamada núcleo mole da graduação. Ou seja, é aquilo que o aluno sabe que não cobra chamada, não reprova, eu posso não ir, eu posso não me dedicar. Em outras palavras, larga ele para lá, vamos estudar cardiologia, que é mais negócio. E isso destrói a ideia das humanidades. E o livro, Já Pensou Se Fosse Assim, este, que é o meu segundo livro, mostra como é que é plenamente possível trabalhar as humanidades e, ao mesmo tempo, estudar eletrocardiografia, trabalhar humanidades, estudar eletroneuromiografia, plenamente possível. Claro que é possível, desde que alunos e professores queiram, né? Mas é plenamente possível. Esse livro é um orgulho que eu tenho, muito grande, é a minha vivência na graduação, quis o destino que eu tivesse inserção nos meus 30 anos de faculdade, nos 12 períodos. Então eu tive a alegria de estar presente com alunos do primeiro ao 12º período, em vários momentos do meu trabalho. Isso me permitiu uma visão bastante legal, né? E é uma coisa assim que ficou muito agradável para mim, esse resultado, né? Bruno estava presente no lançamento, ele se lembra disso, foi quando, assim, oficialmente, assim, né, o Bruno, a família dele, tá presente no lançamento, foi uma coisa muito bonita, e foi logo seguido pela pandemia. Vocês vejam como é que são as coisas, foi uma coisa assim, questão de poucas semanas nós já estávamos na pandemia, isso foi em 2022. E aí o que acontece? O que acontece é que eu continuo praticando medicina, eu continuo refletindo, eu não estou mais na faculdade, mas continuo refletindo, continuo praticando, e uma coisa estava ficando bastante clara para mim. A narrativa de casos clínicos é a essência do aprendizado da medicina,
O método clínico é o que nós temos que aprender na graduação, é a essência do que se aprende na graduação, e as humanidades, mais do que nunca, têm que estar ligadas ao nosso aprendizado. Eu, então, senti que eu precisava escrever mais casos clínicos. Eu já tinha escrito 71, lá no primeiro volume. E eu, então, compus um livro com mais 40 casos clínicos. Esse livro é o que está sendo lançado hoje, né? É A Luz do que Me Conta. É muito interessante o título, né? Na verdade, foi inspirado por um paciente. Os pacientes, eu trabalho muito com e-mail, os pacientes sabem disso, eles me mandam e-mail. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, aconteceu isso, mandando resultado de exame, etc. E um paciente em particular, o Pedro, que é um professor de engenharia e músico, né? Ele me mandou um dia um e-mail assim, olha, eu estou sentindo isso, aquilo, e eu respondi a ele como eu costumo responder aos pacientes. Eu comecei assim, prezado Pedro, à luz do que me conta, à luz do que me conta, aí eu faço minhas considerações. Olha, eu estou pensando nisso, deve fazer um exame disso, vamos tomar um remédio e tal. E ele, camarada inteligente pra caramba, ele me respondeu dizendo assim, gostei muito do que você escreveu, à luz do que me conta, parece até título de samba, ele colocou assim. E realmente não deu samba, mas deu livro. Então, ele me inspirou para o título do livro, À Luz do que Me Conta. Esse livro foi escrito no ano passado, no ano 2024. Ele foi finalizado agora, no finalzinho de 2024. É um livro realmente extremamente recente. A quantidade de referências bibliográficas de 2024 é muito grande, né? E esse livro teve uma motivação muito grande, que foi o nascimento do meu netinho. Eu apresento aqui a vocês o Benjamin, né? Isso aqui é o Benjamin no dia que o livro chegou aqui, estava comigo aqui e tudo mais. E por que o Benjamin está sendo apresentado a vocês? Porque o livro é dedicado a ele, é o meu netinho, meu primeiro neto, o Benjamin, né? E ele, não sei não, mas ele partiu para o livro, fiquei feliz assim, que ele já foi assim, em direção ao livro. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas eu sou um otimista eterno, eu fico imaginando que sim. Esse livro, vejam vocês, ele amplia as série Céu Pedrento, com mais 40 casos clínicos. Naturalmente, eu passo a ter uma gama maior de patologias, né? Aí, mas a ideia é a ideia núcleo da série. Ou seja, como é que as pessoas chegam? E como é que rola uma consulta? Essa é a ideia. Como rola uma consulta? Porque eu não sei como é que é hoje, mas nunca me ensinaram isso. Como rola uma consulta. Nunca me ensinaram isso. O máximo que faziam era me colocar num campo de estágio onde eu tinha que fazer duas coisas. Ou eu assistia uma consulta artificial pra caramba, feita por terceiros, ou eu era solto assim para fazer uma consulta sem sabê-lo, sem saber fazer a consulta. Não, mas vocês agora vão atender. Tá, tudo bem, vamos lá, pro pau. Sem saber o que eu estava fazendo ali com clareza. E eu não gostaria que fosse assim para uma nova geração que não precisasse ser assim. Pudesse entender que a gente tem uma maneira de aprender a consultar as pessoas, sim, tá? Existe essa coisa chamada método clínico. Então, são 40 casos clínicos. O que mais que eu fiz? Desde 2013, embora o primeiro volume tenha tido várias reimpressões, mas desde 2013 eu expandi bastante o meu conceito de método clínico. Então, agora, eu tenho um glossário no final do livro, que é uma coisa assim, inédita, eu nunca tinha feito isso, e eu senti que era hora de fazer, que é um glossário sobre termos do método clínico. Termos do método clínico. Então, por exemplo, né, existe um termo do método clínico que é algo assim, armadilhas para a relação médico-paciente. Aí tá, o glossário diz lá, está no caso 81. Então, se você quiser conhecer um pouco das armadilhas para a relação, você vai lá. Tem uma coisa, por exemplo, que eu acho assim, que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Reequilíbrio afetivo após erro. Como é que eu, médico, me reequilibro afetivamente após erro? Aí eu coloco lá, se você quiser ler sobre isso, o caso 72 e o caso 73, que foram casos que aconteceram erros e que eu mostro como é que a gente consegue o reequilíbrio afetivo. E assim vai. Quer dizer, eu cresci na terminologia do método clínico. O método clínico, para mim, hoje está maior do que ele era 12 anos atrás. O que é natural, porque eu continuo exercendo a profissão e sou crítico de mim mesmo e das coisas que eu venho vendo. Fiel à proposta inicial,
o livro mostra vários erros. Então, onde eu errei, por que eu errei e o que é que eu faço com esse erro. Né? Então, o livro mostra alguns acertos, claro, mostra aquele orgulho que a gente tem quando a gente faz uma coisa boa, todos nós ficamos satisfeitos, todos nós ficamos muito felizes, mas desmistifica um pouco, não é? Aquela história do paciente, por exemplo, que chega, tem uma queixa assim meio vaga de dor torácica, e nós vamos assim para um eletrocardiograma falando, eu vou dar o diagnóstico da doença coronariana agora, isso vai ser assim a minha revelação. E não tem nada no eletro, por exemplo, né? É quase como se frustrasse o médico, né? Puxa vida, né? Esse camarada podia ter um eletro alterado aqui, né? Estava eu já com caminho, direcionamento e tudo. Não tem nada, um eletro assim normal. Mas pode ser doença coronariana? Pode, claro que pode, mesmo com eletro normal. Mas pode ser outra coisa. Conclusão, paciente chato, né? Ele vem assim com essa confusão, por que ele veio aqui me procurar então? E não é, né? O livro desmistifica isso. Esse paciente não é chato. Não há paciente chato, na verdade. Há, inclusive, pacientes difíceis. Mas todos eles são desafios para nós. Eu, às vezes, termino uma consulta um dia dizendo para a minha secretária, eu falo, nossa, hoje aqui foi igual bêbado e equilibrista. Foi um equilíbrio para eu conseguir equacionar algumas pessoas tão difíceis que vieram aqui, que a secretária sabe até antes da gente, que a pessoa é difícil, é complexa e tudo mais. Mas isso não tira o prazer em atender. Ainda, fiel à proposta, o livro é cheio de conexões com as humanidades. Todos os casos, todos os 40 casos, têm alguma conexão com as humanidades, tem alguma coisa a ver com as humanidades. Né? Então, A Luz do que me conta, é o nome aí desse livro, é o terceiro livro da série. Eu tenho, assim, uma proposta, por exemplo, neste livro, eu coloquei uma coisa que me pareceu importante, que algumas pessoas podem talvez não compreender com clareza, não é? Logo no início eu coloco como navegar a série Céu Pedrento. Então, assim, esses 3 volumes, como é que você navega isso, por exemplo? Aí eu coloco lá, se você é estudante de medicina, como você deve navegar? Minha sugestão. Se você é um educador clínico, que é o nome que eu dou para os professores de verdade na graduação, educadores clínicos. Se você é um residente, como navegar a série? Se você é um médico, em exercício. E, finalmente, se você não é da área médica, como navegar a série? Porque tem muita coisa aí que tem a ver com pessoas que não são da área médica. Né? Minha esposa, Lucinha, por exemplo, ela leu o livro. Né? Ela leu o livro. Tá? O meu irmão é estatístico, ele leu o livro. Quantidade grande de meus pacientes já leram livros da série, não são médicos, né? Mas para os estudantes de medicina e para os médicos, é claro, tem muita coisa técnica, bastante coisa técnica aí. Essa é a história. Essa é a história do Céu Pedrento. Essa é a história da minha tentativa de me tornar um médico melhor. Tentativa que é diária. Né? Eu termino o consultório e penso assim, puxa vida, o que aconteceu aqui hoje não está contemplado nos 3 livros. Estou precisando de um 4º livro, então, para ver se eu discuto isso um pouco mais. E é isso que eu trago a apreciação de vocês, eu me abro assim, a perguntas, a debates e tudo, e o livro está disponível a partir de agora, através do e-mail da Lucinha, que acho que o Bruno já divulgou, aí está divulgado em algum lugar, está escrito em algum lugar, seria bom escrever, né? Vou digitar aqui, professor. Isso. Quem estiver interessado em qualquer dos livros da série, inclusive o de lançamento agora, o contato é com a minha esposa, né? analucinha559@gmail.com. Isso cai exatamente no e-mail dela, ela já sabe disso, ela já tem uma resposta e tudo mais. Me esqueci de algo extremamente importante. Estou vendo o Cássio ali e me lembrei. Eu tenho, desses 40 casos, que, aliás, eles continuam a numeração, né? O volume 1 é o caso 1 a 71. Esse volume 3 começa no caso 72, porque eu pretendo, em qualquer ambiente, eu poder ter tranquilidade de referenciar os meus casos. Eu digo, olha, o caso 83, pronto, é uma série que não muda esse número. Eu tenho um dos casos, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, isso, o caso 96 deste novo livro é dedicado ao pai do Cássio. É dedicado ao professor José Dias Ibiapina, que foi meu professor de parasitologia e medicina preventiva, quando se chamava medicina preventiva. Hoje em dia, esse nome, acho que
proibido até falar, mas não importa, chamava-se medicina preventiva e parasitologia. O professor Ibiapina foi meu professor, foi uma pessoa que me incentivou muito para entrar no magistério. Eu não tinha nenhuma pretensão de me tornar professor de faculdade de medicina, mas o professor Ibiapina me disse, pô, você devia tentar, aquele jeito dele que eu não consegui imitar, você devia sim fazer o concurso, faz o concurso, vamos lá. E quando eu fiz aquela prova, exame, né, que o candidato à Universidade Federal tem que fazer, tem que dar uma aula, entre outras coisas, no processo seletivo, tem que dar uma aula. O professor Zé Dias Ibiapina sentou lá e assistiu a minha aula. Ele não era da banca nem nada, não. Ele foi como membro assim, da comunidade acadêmica assistir a minha aula. E essas coisas a gente não esquece. E esse caso é dedicado ao professor Zé Dias Ibiapina. Como todas as coisas que eu faço, não é assim, este caso é dedicado ao professor, não é isso, não. Você tem que pegar o caso, ler, e a pessoa vai entender quem foi o professor José Dias Ibiapina. Por isso que eu fiquei muito feliz de ver vários nomes aqui, que essas pessoas vão me lembrando, pô, coisas fantásticas. Desculpe, Cássio, eu estava quase esquecendo de falar, pô. Por isso que eu falei, eu tenho que falar, e eu estava esquecendo. Pessoal, é isso, eu me calo agora, que eu já falei demais. Tem um detalhe também, esse livro tem uma promoção, esqueci de falar isso. Todos esses livros da série Céu Pedrentos são bancados por mim. Aliás, eu vou até ser mais sincero. Os 2 primeiros volumes foram bancados pela minha mãe. A pessoa que é responsável pela edição dos livros é minha mãe. Minha mãe está com 93 hoje. Esse último livro, fui eu, responsável inteiramente, assim, fui eu. Já não foi minha mãe, não, porque ela está muito velhinha, não quis envolver ela muito nisso, não. Embora ela tenha visto o livro, eu fiz uma dedicatória para ela e tudo, mas fui eu. Por que eu quero dizer isso? Porque esses livros da série Céu Pedrento são minha contribuição à formação médica brasileira e à educação médica continuada brasileira. E, como tal, eles têm um custo, um preço ao consumidor baixíssimo. Baixíssimo. Não há comparação com o que se compraria numa livraria. Por isso que as pessoas dizem assim, que livraria que compra? Infelizmente, nenhuma, porque senão não poderia ser vendido pelo preço que é vendido. É um preço realmente muito baixo para livros técnicos no Brasil. Né? Mas isso é um compromisso que eu tenho, e esse compromisso, enquanto eu puder, vai ser mantido. Né? E é por isso que é e-mail para a Lucinha, minha esposa, ela recebe, tá? E faz a expedição do livro. É isso aí. Está aberto para quem quiser falar. Então, parabenizar, professor, e só falar uma história interessante que eu já falei para o Bruno, né, falar de viva voz aqui, que na UFMG eu sou professor de, vamos falar, semiologia 1, semiologia 2. Então, para aluno de graduação, eu inseri no currículo o já pensou se fosse assim no Pediatria 1. E inseri no Pediatria 2, no Semiologia 2, o violinista no telhado. E aí é um sucesso essa inserção. No Pediatria 2, eu tentei fazer esse movimento para ser assim, e fazer um trabalho final sobre essa atividade curricular. Aí eu acho que o Bruno enviou e aí a última teve um aluno que tocou violino, tocou um saxofone, foi emocionante. Eu vi, foi então muito bonito. Já é uma atividade assim curricular, o trabalho do senhor. Então assim, e os alunos da UFMG adoram. O curso que eu tenho feito de formar melhores professores, que é o Educação Médica Profissional, a famosa Semana 4. Um dos vídeos indicados é o documentário Já Pensou Se Fosse Assim, e dá sempre um fórum. Eu vou ver se nessa próxima turma agora eu envio, que é o fórum de discussão, que ele é baseado em Harvard, então tem um fórum de discussão. Os colegas, médicos, professores, eles escrevem as impressões do documentário, e é emocionante, é sempre muito bonito. O Bruno participou da turma 1 do Educação Médica Profissional, e é muita alegria estar aqui hoje. E já vou ser um dos leitores primeiros aí do volume 3 para ver onde que eu vou encaixar ele aí, que a gente está sempre... Obrigado, Cássio. Legal, emocionante. Muito obrigado.
Falem aí, galera. Ô, Igor, você tem que falar aí. Você foi citado, tão bem citado, eu quero te ouvir, cara. Vou tentar falar alguma coisa que presta aqui. Não, mas eu acho que eu vim cá pro... O Igor, é de Caratinga, da África? Onde é que você está? Eu tô em Caratinga mesmo. Então tá mais tranquilo, porque o Igor faz os trabalhos humanitários na África, é mais lá do que cá. Então, vamos ver isso Não, aí. é mais aqui mesmo, é lá nas horas vagas. Mas eu vim cá para ouvir mesmo, não foi para falar nada não, mas eu acho que tem muita gente bacana aí, e só de ver a cara de vocês aí, eu já fico satisfeito, né, me sinto dentro d'água, né, como se diz, né, eu fico muito feliz de estar participando desse lançamento, porque o outro lançamento do outro livro eu não pude estar, e eu queria muito ter ido, e esse aqui, pelo menos à distância, eu tô podendo, de alguma forma, assistir. Parabenizo o Ricardo aí por mais um livro. Eu acho que tem mais uns 50 livros na cabeça aí, mas não é fácil colocar isso no papel, não. Não, não é fácil. Né? Não é fácil. Não. E eu só agradeço mais um pra gente ler, né? Obrigado aí e um abraço para todo mundo, inclusive pro Lucas também, que tá aí. Um prazer ver vocês. Grande abraço, Igor. Fala, Lucas. Boa noite, mais uma vez aí, desculpa, eu estava chegando aqui meio destabanado, não consegui abrir a câmera. É uma grande honra, professor, estar aqui mais uma vez, aqui participando de uma apresentação do senhor, né? Parabéns pelo terceiro livro, assim como o Cássio aí, eu serei um dos primeiros a ler, com certeza, né? E, eu tenho aqui, né, o senhor como professor, né, o Ernesto aqui da minha turma, né, Ernesto, um grande abraço aí de Lavras, né? Tenho alunos aqui, o Vitor, que eu estou vendo aqui, o Pedro, né? Então é muito interessante isso, né? A gente está conseguindo passar, né, para gerações futuras aí, e é muito legal, e o Vitor é testemunha aí, que eu sou um fã de carteirinha do senhor aí, né? O senhor sabe disso. E a gente referencia essas obras com muito entusiasmo, né? Eu falo em todos os eu faço as minhas oficinas, que aliás eu aprendi com o senhor aí também, né? E a gente referencia, leia o caso tal, leia, né? Faça aquela oficina, por exemplo, osso duro de roer, né? Eu adoro, aquela é a melhor, assim, que eu nunca tinha conseguido entender, né? O cálcio, o fósforo, aquela confusão toda, e aquilo foi um divisor de águas na minha vida, assim, não sei se todos aí já leram, vale a pena demais ler, né? Então, meus parabéns, é uma honra estar aqui, né? E um grande abraço aí a todos os colegas, Igor aí, grande abraço, Sócrates, né? Somos mais ou menos contemporâneos ali, né? 1 ou 2 anos de diferença. E eu me lembro das épocas que a gente ia para o LH, né? A gente tentava fazer coisas lá, e hoje é um grande orgulho eu estar aqui em Viçosa, e como o professor falou, a gente tenta fazer, né, muita coisa do que eu aprendi com ele, a gente tenta fazer aqui, claro que tem todas as dificuldades, que todos sabem, né, mas é uma grande honra, né, e Viçosa realmente deve muito ao professor Ricardo aí pelo curso de medicina aí, porque indiretamente eu tenho repassado aí todo esse arcabouço que ele nos ensina aí, né? Meus parabéns, obrigado, Bruno, aí pela oportunidade. Obrigado, Lucas. Um abraço carinhoso, meu amigo. Marcelo. E quando eu deixei a UFJF em 94 para 95, o sentimento assim, não vou poder mais participar das decisões clínicas, né? E porque eu estava me afastando, depois eu voltei para fazer residência, e aí em 96, 97, aí quando eu tinha um tempinho lá na residência, eu escapuli ali numa sala anexa, e acontecia, salvo engano, na sexta, assim, próxima do almoço, não sei se foi bem certo. Boa lembrança. E aí eu acho que eram 11 horas, 11h30, uma coisa assim. Quando dava, eu ia lá, ficava no fundo ali na sala, observando, né?
E depois, finalmente, eu parti de uma vez e fiquei sem total acesso e com saudade, né? Mas aquilo na memória e servindo para seguir a vida de médico em frente. Quando, um belo dia, eu recebo um presente aqui em casa de um colega de turma, o Flávio Ronzani, que, salvo engano, entrou rapidamente aí e saiu da reunião. E ele me manda esse primeiro livro como presente com a dedicatória. Eu falei assim, a bondade é infinita e agora eu vou poder continuar o que eu havia parado à distância por intermédio desse belo presente. E depois, na sequência, aqui na UESP, vários alunos também conheciam o professor e eu não sabia que o segundo volume tinha sido lançado. Eu até comentava com eles, olha, em algum momento deve sair o segundo volume e eles desapareceram com o livro. Não, professor, já saiu. Então, ao longo desses anos, eu fui usufruindo aí dessa bondade e quando a gente está diante de um paciente, com todas as dificuldades que representa, de forma assim quase automática, vem sempre essas aulas, vem sempre esses livros, e já se vão aí mais de 30 anos que eu estou podendo usufruir disso tudo. A gente sempre precisa de um modelo, sobretudo assim, sem pessimismo, né? Num país tão carente de grandes nomes assim para a gente ter modelo, né? A nossa mente ela é muito frágil, a gente precisa de um modelo, de um norte. E para completar toda essa história, ultimamente o professor Ricardo agora também ao vivo aqui por intermédio aí do Bruno. Então está completa a festa, né? Só temos que agradecer e continuar usufruindo e desejar tudo de bom para o professor, né? Vida longa, que o senhor possa continuar nos ofertando isso tudo. E eu tenho certeza que isso é bom para todos, um exemplo para todos, né? Eu só sou grato por tudo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Gentil pra caramba. Lembranças eternas. Oi, Vivian. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Bruno. Tá dando para me escutar? Sim. Eu queria falar que eu estou aqui representando os alunos da UFJF que são atuais e não tiveram a oportunidade de ter aula com o professor Ricardo. Por quê? Apesar da gente não ter tido essa oportunidade, parece que o legado que o professor deixou na UFJF faz com que a gente sinta como se nós fôssemos alunos dele. Então, é um prazer muito grande estar aqui e vai ser um prazer também ter mais um livro do professor para a gente degustar. Agora, eu só lamento que esse encontro, essa divulgação do livro não tenha sido presencial, porque eu queria muito que o professor Ricardo pudesse autografar os livros. Mas, infelizmente, né, isso não foi possível, só que é muito bom estar aqui. Então, eu queria parabenizar o professor Ricardo e agradecer também por todo o legado que ele deixou na UFJF e que ele continua deixando através dessas obras que ele escreve e continua nos ensinando. Muito obrigada, professor. Ô, Vivian, você então é uma aluna atual da graduação da nossa escola? Você está em que período? Semana que vem eu inicio o 12º período. Eu e a Mariana, que está aqui também, a gente é da mesma turma, e a gente está acabando a faculdade, mas ainda temos um período pela frente. Qual é o número da sua turma, Vivian? 116. 116. Ô, Vivian, é uma alegria enorme falar com você, eu não a conhecia, né? É a escola da minha graduação, foi onde eu estudei, né? É a nossa escola, nós somos colegas de escola, separados por muitas turmas. Eu sou a turma 24 da nossa escola, né? Então, você é cento e quanto você falou? 116. 116. Então, nós somos separados por muitas turmas, né? Mas, assim, a escola é uma lembrança da minha juventude, é uma lembrança de quando eu tinha cabelos pretos, né?
e uma escola onde eu voltei depois de um certo momento de vida e fiquei por 30 anos como professor. E eu posso lhe dizer, e a maior testemunha disso é a minha esposa, a Lucinha. O meu combustível na escola foram os alunos. Foram os alunos que me alimentaram, foram os alunos que me pagaram, foram os alunos que me mantiveram vivo nesses 30 anos. Então, eu tenho, assim, uma gratidão enorme. Né? Você representa hoje o que representou anos atrás o Lucas Magalhães, o Igor Siqueira, né? Pessoas de uma qualidade enorme e que um dia se sentaram lá como você. Né? Eu desejo a você, assim, uma formatura de paz, com entusiasmo, que você siga assim, um caminho muito bonito, né? Que você realmente consiga entender e desfrutar da grandeza da nossa profissão. Nós temos uma profissão extremamente nobre, uma profissão que não nos cansa, ela nos deixa cansados fisicamente no nosso dia a dia, mas ela é cheia de recompensas emocionais. Né? A você, meu abraço. Transmite meu abraço para todo o pessoal da escola. Tá? É um local de que eu me lembro com lágrimas nos olhos. Muito obrigada, professor. Eu também chego a me emocionar com as palavras que você usa para demonstrar toda a dedicação que você tem com os alunos até hoje. Isso é muito bonito. E eu queria dizer também que a gente se conhece. Eu vi o senhor na catedral, em uma missa que o senhor estava lá. A gente teve a oportunidade de trocar algumas palavras. Ah, você era aquela que está naquele banco da frente, à esquerda ali. Ô, Vivi, desculpe. Eu não a reconheci. Tá tudo bem. Desculpe. Tá tudo bem. São muitas pessoas. Foi uma missa à noite ali na catedral, foi. Isso mesmo. Foi. Isso mesmo. Poxa Mas muito vida. obrigada, professor, mais uma vez. Professor, a Vivian tem um problema, que quando ela fala em encontro presencial, é perigoso. Ué, Porque por quê? o senhor sabe onde eu moro, né? Assim, não pega nem no GPS. Um dia eu estava andando aqui com meus filhos, a Vivian apareceu. Porra. Entendeu? Aquela amiga da Mariana, a Mariana é minha vizinha. Então... Que já é uma façanha, né? Porque encontrar essa casa sua é um negócio difícil pra caramba. Eu já fui umas 3 ou 4 vezes aí, tenho dúvida até hoje. Eu tenho até hoje também. É impressionante. Agora, qualquer dia, eu vou aparecer no consultório do doutor Ricardo, tá, doutor? Ah, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, por que não? Isabel Cristina. Estou aqui. Doutor Bruno, doutor Ricardo, uma boa noite para todos os colegas, todos que estão aqui. Eu não vou ligar minha câmera, não, porque eu estou no trabalho, mas eu não posso deixar de falar com vocês. Doutor Ricardo, eu estou aqui em Uberaba, eu sou médica de família e eu estou dando aula na semiologia. Né? Eu vi o colega falando, o doutor Cássio, a respeito da semiologia, e eu achava que eu dava aula de semiologia até conhecer o grupo, né, que a gente está aqui, e conhecer o senhor. Então, assim, eu mudei muito a visão, eu mudei a minha perspectiva de estar com os alunos aí, com vocês. Então, assim, muita gratidão mesmo. Já mandei o e-mail para a Lucinha, eu acho que eu saí na frente de todo mundo aqui, porque eu entrei num desespero para pedir esses livros, eu já mandei o e-mail para ela tinha me mandado dos 2, né? Agora eu fiz a solicitação do 3º. Então, assim, doutor Ricardo, é uma gratidão imensa. Eu estou dando aula na faculdade que eu formei por 2 vezes. Minha primeira graduação foi físio, e depois eu fiz medicina. Fiz residência na mesma faculdade, no mesmo hospital. Então, assim, eu contribuí com eles, com os ensinamentos que vocês trazem, com essa visão diferente, né, de medicina, da gente estar vendo doente, saber ouvir, saber falar na hora certa. Então, assim, eu quero que o senhor saiba que refletiu cá no Triângulo Mineiro todos os ensinamentos de vocês. E é muita gratidão mesmo, e eu não poderia te deixar, né, que o senhor soubesse disso, tá? Um abraço grande para o senhor, assim, eu espero, igual a vida, ter uma oportunidade de ter um encontro presencial. Uhum. Isabel, eu fico muito feliz com suas palavras e eu desejo muito, assim, dentro do que você está falando, né, que você faça parte mesmo desse grupo de educadores clínicos. Toda faculdade de medicina tem, não existe uma que não tenha. Todas as faculdades de medicina têm educadores clínicos no seu corpo docente. Nem todos os professores são educadores clínicos, mas existem os educadores clínicos, que são aquelas pessoas que têm como modelo o professor Marcelo, o professor Lucas, o
Vitor Kelles, que é novo, um novo educador clínico de uma nova geração, o professor Bruno, obviamente. Esses educadores clínicos são os que levam esperança à graduação. E eu faço votos que você seja uma deste grupo dos educadores clínicos. Eu estou fazendo de tudo, sabe, doutor Ricardo? Porque, assim, encanta a gente. Eu também não esperava ser professora. Eu comecei como uma preceptora na residência e o caminho foi abrindo. E hoje eu quase não tenho tempo de atender meus pacientes, porque quase que a docência toma conta, né? Então, eu fico muito grata. É um aprendizado muito grande. Todo dia é um aprendizado muito grande. E o dia que eu ouço meu aluno falar assim para mim, nossa, professora, mas eu gostei tanto da história dele, né? Que aí você passa a entender, poxa, a história tem um impacto muito grande na vida daquele paciente, isso não tem preço, né? A gente vê que a gente está fazendo aí uma medicina diferente. Então, eu não poderia, eu acho que eu nunca participei, né, doutor Bruno? Vocês acham que eu nunca tinha ouvido minha voz, mas é um momento muito especial, é muito gratificante mesmo. Já fiz print de tela, já passei vontade de metade daquela faculdade, de estar aqui com vocês. Então, é isso. Ô, Isabel, eu não escutei a sua voz, mas a gente já trocou muitas mensagens, né? E você é uma Já. pessoa que, desde que a gente começou a comunidade, você participa, é uma coisa que sempre me estimulou muito, né? Porque você fala de forma muito genuína. Então isso é muito legal. Isso é muito bacana. Eu busco sempre estar participando, assim, estou de longe, estou visualizando, estou chamando, estou procurando saber o que está acontecendo. Sigo vocês, quase todos, né, nas redes sociais. Então, eu vou para o hospital ouvindo o doutor Bruno, então é bem legal. Isso, assim, mudou muito, mudou a perspectiva da gente, mudou a visão, e é muito bom, é muito gratificante. Eu agradeço demais. Obrigado, Isabel. Vitor? Vou tentar falar, mas eu estou assim, genuinamente emocionado. Eu queria só falar como é que eu enxergo essa história, né? Eu acho que a gente está falando aqui de legado. Fui aluno do professor Lucas, que é um grande mestre, e foi quem me ensinou a fazer uma entrevista médica, né? Eu fui um privilegiado, né? Eu não aprendi anamnese, aprendi entrevista médica com o professor Lucas, e em 2013 eu entendi o porquê. Quando o professor Ricardo foi até a UFV lançar o método clínico, eu tenho um exemplar aqui, eu entendi melhor o que é isso de ser médico, né? E o professor Ricardo é meu grande exemplo hoje, e é muito bonito ver o tanto de fruto que o professor Ricardo já deu. O professor Lucas, o Bruno, ainda que o Bruno não tenha sido aluno direto, o Bruno é o fio condutor de toda essa história, né, Bruno? Então, eu sou muito grato a você, além de ter sido meu professor, mas isso que você está fazendo, de trazer o professor Ricardo e juntando tantas pessoas, o Igor, eu fiquei conhecendo ele também na jornada de clínica médica, ele deu uma oficina sobre o MacGyver, né, como sendo MacGyver na medicina. Inesquecível. Inesquecível. Ele foi professor do Fabinho, que é médico de família também, contemporâneo meu. O Gabriel Lopes está aqui também na chamada, ele é patologista em Juiz de Fora hoje em dia, também é um cultor do método clínico. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa que é muito especial na medicina, que é o legado, né? E essas conexões de um mestre passando para um discípulo, o discípulo tentando passar para o seguinte. Agora eu estou nessa tentativa de me tornar um educador clínico, e eu falo do professor Ricardo com meus alunos. Falei recentemente numa oficina para preceptores, que eu tentei ensinar para eles o que é ser um educador clínico, o que é mirar o método clínico, no sentido que o professor Ricardo nos fala. Então, dá aquela sensação de propósito, né? Que a medicina, além de ser maravilhosa e muito gratificante, nós temos aqui uma comunidade muito rica no sentido de valores, de propósito, honestidade, né? Enfim, queria agradecer muito a todos, aos meus professores, ao professor Ricardo, é um privilégio imenso fazer parte disso. Bom, pessoal, eu acho que alguém quer comentar alguma coisa? Acho que, Eduardo, eu acho que você está com uma... Ah, levantou a mão. Você estava com uma carinha de quem queria falar. Professor Ricardo, Ô, Eduardo, tudo bem? tudo em paz, meu amigo. Eu queria parabenizar duplamente pelo neto e pela nova obra, né? O novo livro.
traz muitas recordações, né? Eu já pensou se fosse assim, me trouxe muitas recordações. A gente realmente tem o professor Ricardo como um grande exemplo, né? Pessoal que é meu contemporâneo, o próprio Lucas, o Iguinho, o Sócrates, né? A gente sempre teve o professor como um grande inspirador. E é muito bom saber que a gente vai ter ainda essas obras para a gente poder continuar nos inspirando, né? Parabéns e obrigado por mais esse livro. Grande abraço, Eduardo. Prazer grande em te ver, meu amigo. Isabel, você levantou a mão de novo? Eu levantei, é só para comer, que eu acabei de lembrar que quando nós fizemos a recepção dos alunos agora no primeiro semestre, né, a recepção do 5º período, que está na semiologia, o primeiro contato com o hospital, aquele ambiente todo diferente para os alunos, eu coloquei a música Trem do Pantanal para eles. Queria contar isso para o doutor Ricardo. E foi muito legal, porque eu queria. Aí depois a gente passou, são 120 alunos, então é uma turma muito grande. Depois compartilhar com eles essa percepção do que é, né, o contato com o paciente através da música, foi muito legal. Eu queria compartilhar isso também. Muito bom. Bom, pessoal, chegando perto do final aqui para cumprir o horário, só falar bem rápido sobre a nossa comunidade, né? Também é difícil não citar o Cássio, porque o Cássio tem pós-doutorado em Educação Médica na Holanda, nós nos conhecemos tem um tempinho, e foi por intermédio do pai do Cássio, que foi um professor muito importante para o professor Ricardo, e eu, quando folhei o livro, à luz do que me conta, eu vi o capítulo relativo a ele, até comentei com o Cássio, né? Falei, olha, tem uma questão especial que cita o seu pai. E a gente, de alguma maneira, por desdobramento do trabalho do professor Ricardo também, todo mundo que está na comunidade há mais de 5 anos aqui sabe, né, que durante os primeiros encontros eu lia o livro Método Clínico. Acho que quem está aqui lembra, né? Acho que o professor Ricardo nem sabe disso, para falar a verdade. Porque, assim, nos primeiros encontros eu lia os capítulos. Eu pegava e ia lendo, e discutia os casos. A gente acabou montando uma comunidade online que já chegou a ter 1.000 pessoas, né? E hoje são 300 ativos. E quando o Cássio fala sobre a experiência de comunidade em Harvard, a impressão que dá é que o brasileiro ele tem muito a contribuir de alguma maneira. A gente tem tantos livros, né? Vieira Romero, o próprio Veronese, enfim, Mário Lopes, a gente tem tanta coisa boa. Austragésilo, né? Eu tenho um livro de discursos do Austragésilo. Eu conheci agora um autor, um médico, que foi um radiologista que morou em Berlim, José Geraldo Vieira, um livro chamado Ladeiras da Memória. O cara é de um nível assim, literário e médico, né, incrível. E a gente tem tanta coisa nossa, brasileira, que a gente pode fazer, né? E eu queria passar isso para o Cássio rapidamente, né? O que o Cássio vê nessas comunidades que a gente faz, que a gente não faz. Eu queria te ouvir, Cássio, em relação a isso. Muito, muito bom o seu comentário, porque, na verdade, assim, até essa experiência, essa motivação que eu tenho com o ensino, né, ela é antiga, né, vem lá do meu pai e tal, que já sempre gostou muito disso, e eu tive a oportunidade de dar uma aprofundada nisso. Então, fui para a Holanda, tive essas oportunidades de fazer esses cursos de Harvard, que foi super legal, e eu adaptei, na verdade, essa dinâmica. Até eu e Bruno, a gente troca muita ideia para um ir ajudando o outro, né? Vamos fazer isso, faz aquilo, vamos aquilo, a gente sempre vai trocando ali umas mensagens, e a gente adaptou muito, né, esse curso lá, o Educação Médica Profissional, que é formar melhores médicos, melhores professores, nós adaptamos, porque não é ser... E dentro desse princípio, a gente adaptou com avanços, né? Trazendo um pouco até disso, de unir o tema técnico-médico com literatura. Eu sempre ligo, eu faço um negócio que eu até aprendi com meu pai, que é fazer feedback. Meu pai gostava de falar que é o seguinte: se você encontrar com 3 pessoas, mais de 2 você já pode fazer. Você faz um discurso. Faz um discurso para agradecer o final de semana, para agradecer esse encontro aqui.
e tal, você sempre tem que fazer um discurso. Meu pai vinha passar final de semana, ele terminava o dia para pegar o ônibus. Valéria, minha mulher, né, gostaria de agradecer o final de semana, foi um final de semana muito especial. Então, foi um ensinamento. Então, eu faço um feedback, só que é escrito. Aí eu ligo o tema da semana com um livro, com uma música, com um filme. Um filme que eu tenho trabalhado muito é um filme do ano passado, que se chama-se Dias Perfeitos, que é você enxergar as belas coisas nas coisas simples da vida. Na sua leitura inicial, o cheiro do café na parte da manhã, um encontro como esse, ouvir o professor Ricardo, ouvir o Bruno. Então, aí, um dos últimos feedbacks, eu conecto com filme, conecto com livro, conecto com literatura. Então, essa capacidade do brasileiro, da gente criar ideias diferentes, né? É muito interessante. Então, vamos seguir junto aí, trocando essas ideias, que eu acho que as nossas comunidades, né, o Medicina Intuitiva tem muito a crescer, tem incentivado o Bruno também no LinkedIn para cada vez as pessoas conhecerem mais o trabalho do Medicina Intuitiva, conhecer os documentários, da mesma forma que eu estou apresentando todo esse trabalho aqui na UFMG, virando já até uma atividade, os documentários, atividades curriculares. Obrigado, Cássio. Eu acho que assim, essa questão das metodologias ativas que a gente importa e enche a boca para falar, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer com a nossa cultura, né? Raquel, a gente conversa também, né, via Instagram. Você está sem áudio, Raquel. O áudio. Professor Ricardo, é uma honra estar aqui com o senhor. É difícil a gente estar longe, né? Porque está todo mundo meio longe em vários lugares, nas cidades e tudo. E eu estou aqui em São Paulo, na verdade, né? Retornei, eu estava em Juiz de Fora, dali eu vim para São Paulo e fiquei, né? Então é aquela loucura sempre. Mas, assim, muito obrigado, Ricardo, assim, porque, professor, você foi exatamente a nossa essência, eu acho que de tudo, eu acho. Pelo menos de professor, assim, para mim, é um dos melhores, assim, para mim é o principal, eu acho. Né? Porque você vê que a clínica é a coisa principal para a gente. O resto, a gente tem o resto de cardiologia, eu sou cardiologista agora, né? Mas eu acho que a clínica é o principal, a gente não pode pensar em só isso, não. Eu acho que a gente tem que colocar a pessoa como um todo, né? E é aquilo que a gente pensa. Então, eu, como cardiologista, eu praticamente consigo fazer algumas coisas por conta de você, porque foi tudo que eu fui... Você foi me ensinando e a gente foi vendo tudo, ou seja, eu consegui ser clínica e, ao mesmo tempo, consegui ver a parte cardiológica que eu consigo ajudar os pacientes e ajudar as pessoas, e eu acho que isso aí é importante, né? Muito obrigada. Gosto muito de você, Ricardo. E eu queria que você viesse aqui com a gente, para a gente ver todo mundo, para fazer sei lá, um almoço, sei lá, um jantar, para todo mundo estar junto aí, para a gente poder conversar, né? Seria ótimo. Muito obrigado, Raquel. Obrigado pelo carinho. É isso aí que alimenta a gente, né? É isso que dá força para a gente continuar. Um grande abraço para você. Muita paz. Lívia, depois eu vou passar para a Raquel. Ei, gente, boa noite, Bruno, doutor Ricardo, Igor, meu querido, olha nós aqui. Eu queria comentar, assim, primeiro, doutor Ricardo, dizer da alegria que é te ouvir, e como eu estava com saudade, meu Deus, eu passei esse mês passado inteiro sem participar das reuniões, eu estava tendo aula à noite, enfim, não estava dando conta, eu já chegava em casa, a reunião já tinha começado, enfim, não dei conta mesmo. E aí voltei semana passada, né, Bruno? E aí estou voltando aqui hoje de novo, tive a felicidade de ter a aula de hoje cancelada na faculdade, o professor ficou preso numa cirurgia, eu deveria ter aula hoje até 8, mas eu já tinha programado que eu sairia às 7h30, porque eu queria muito vir, né, falar com vocês e tal.
E, Bruno, você lembra? Eu acho que eu já te falei isso em algum momento, que eu tinha muita dificuldade para dizer para as pessoas o que era comunidade. Eu não conseguia explicar. Eu também tenho. Eu demorei Eu um tinha ano para muita explicar dificuldade, para o assim. professor Ricardo, eu acho. E eu acho que eu tinha até hoje, quando o Igor falou, e olha que o Igor nem é da comunidade, mas o Igor falou assim, eu me senti um peixe dentro. E eu acho que a comunidade é isso, assim, a comunidade faz a gente nos sentir peixe dentro. Eu acho que todos nós viemos parar aqui pela sensação de peixe fora d'água. E aí a gente se encontrou nesse aquário aqui, né? Então, assim, eu já falei da comunidade para o Igor, isso que o Vitor mencionou também é interessantíssimo, né? Como que a gente vai se achando. O Igor teve na minha faculdade, dando a oficina do MacGyver, né? E eu participei da oficina, depois eu assisti palestra dele, o Igor estava acompanhado lá na faculdade por um professor que tinha recém-entrado, que é o Fabinho, que foi mencionado pelo Vitor, que hoje também, com muita satisfação, é o nosso coordenador de curso, sabe? Assim, muito legal. E aí, nessa história, eu vou atrás do Igor e falo, olha, eu quero te acompanhar, porque o Bruno dizia isso. Achou alguém legal? Pede para ir atrás. E aí, né, Igor, já faz 3 férias, que o meu programa de férias é ir a Caratinga, acompanhar o trabalho do Igor. Não troco por nada. Já tenho lugar cativo lá em Caratinga. Todas as férias, enquanto for possível, estou lá. É um querido mesmo, assim, essas conexões, né? E o Vitor é amigo do Fábio, ainda não nos conhecemos, né, Vitor? Mas vai rolar. Esse momento vai chegar, né? Certamente. Enfim, é muito, muito legal. Eu acho que é isso. O que é a comunidade de medicina intuitiva? Peixe dentro. Eu acho que resume bem. Obrigado, Lívia. Raquel, você também. Raquel é super ativa também. No Instagram ela se apresenta com óculos escuros, aqui ela não está de óculos escuros. Boa noite, pessoal. Eu estava aqui relutando para poder falar alguma coisa, já tiveram alguns outros encontros que eu pensava em falar, mas mais escrevia. Mas eu estava meio agoniada aqui, que eu tinha a sensação de que eu precisava falar, assim. Eu estou até com a voz um pouco trêmula, porque eu acho que você, Bruno, e o doutor Ricardo, acho que vocês não têm noção da grandeza do que é isso aqui para a gente, assim. Eu não sei explicar, assim, o que a comunidade representa para mim. Nem sempre eu consigo estar ativa nas quintas-feiras, eu estou com uma bebê agora, e é a rotina da gente, né? Eu sou estudante, estou no 6º período, tranquei o semestre passado para poder, porque eu ganhei neném para ficar com a minha filha, então vem de uma rotina bem louca, assim. Mas participar disso daqui, assim, eu não me vejo fora, sabe? E eu queria agradecer muito ao professor Ricardo, dizer para ele que eu sou apaixonada pelo livro dele. Eu já li aquele livro, assim, já li uma vez, depois eu volto, releio o método clínico, assim, eu fiz uma vez, logo quando eu comecei a semiologia, porque eu conheci o livro aqui também, né, na comunidade, eu lembro que eu fiz uma ficha, assim, com todas as dicas que ele tinha, dicas não, né, com todas as orientações que ele tinha passado sobre o método clínico. Aí eu levei para a sala, assim, estava com a minha anotação para poder aprender quando eu fosse estar com o paciente. Aí as meninas perguntavam assim, mas de onde que você tirou isso? Porque não está no Porto. Falei, não, é de um professor que eu acompanho, e eu amo o livro dele, eu fui anotando tudo. Então, assim, para não me alongar, eu só queria, assim, eu só queria expressar a minha gratidão mesmo, assim, tanto para você, Bruno, quanto para o professor Ricardo. Eu falo assim que eu tenho muita vontade ainda de conhecer vocês pessoalmente, porque eu acho que o tanto que vocês impactam a vida da gente, agora a Juliana está impactando a minha também. Eu até brinquei, falei, eu estou virando uma farnetete, porque agora eu estou acompanhando a Juliana, assim, com a riqueza de ensinamentos que vocês trazem para e a gente que é apaixonado pela medicina, assim, eu amo o que eu estudo, eu encontrei isso que a Lívia falou, assim, parece que a essência da medicina chegou na minha mão, sabe? Era o que eu buscava, o que eu estava precisando, assim, então eu quero agradecer muito a vocês, peço muito a Deus que abençoe muito a vida de vocês, assim, que vocês prosperem muito e continuem abençoando a vida da gente aí. Um grande abraço. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado. Palavras muito bonitas, agradeço muito a você, desejo a você força nessa caminhada. Caminhe aí com força.
né? Porque Obrigado, você vai Raquel. desfrutar da beleza aí dessa nossa profissão. E só para contextualizar essa questão da Juliana, professor, na verdade, o podcast do Café com Sêmio já tem mais de 185 episódios. E, enfim, agora no começo do ano, eu e a Juliana começamos a fazer uns tópicos chamados Conversas e Momentos em Família, onde a gente fala da nossa experiência na educação das crianças em casa. Então, já está no 5º episódio, e quem me motivou foram pessoas como você, Raquel, e a Daniele, que eu vejo que estão aqui com as crianças. Então, tem o Benjamin, tem o meu Miguelzinho, que é o mais novinho, tem os bebês que estão aí, e a Daniela é um exemplo disso, é uma moça que entrou para cá na comunidade, né, antes de engravidar, engravidou, teve filho e continua. Então, existe um movimento que a Juliana vai participar um pouco também, de falar da experiência dela em educação domiciliar. Então, assim, a ideia é que realmente a gente tenha um espaço aqui para a gente falar de tudo de forma muito sincera. Legal. Acho que Eu a gente chega no acredito que final. isso seja com o aval da Serena, né? A Serena, ela é o case. Ela é o case em discussão, entendeu? Mas eu acho que a gente encerra aqui. Vou passo para o professor Ricardo fechar, mas para mim também poder participar de quem se apaixonou pelo livro do Método Clínico, sem ter sido aluno direto do professor Ricardo, que eu acho que é um tempero, né? Porque de fato não é uma ilhazinha, ou como se falava antigamente, uma igrejinha, né? Então é algo que nos irmana mesmo. Então quem leu o Método Clínico, quem leu já pensou se fosse assim, e quem está lendo à luz do que me conta, com um problema, porque o livro que o professor Ricardo escreveu, ele é um problema, porque ele vai te referenciando para os outros livros. E quando você vê, você vai lendo os outros e volta, entendeu? E a gente fica... Né, são conexões muito, muito interessantes. Então, eu já li pelo menos uns 10 casos, e cada caso, né, faz uma alusão referencia o livro anterior, e é muito bom. Assim, a gente leu também o caso 72 aqui, professor, na quinta passada, uma parte dele. Acho que foi um tira-gosto. E eu também agradeço a todos por essa confiança de separarem a quinta-feira para entrar aqui, né? Que é algo também único. Pessoas que entram aqui quinta-feira à noite, há 5 anos, e se fala de tudo, sem uma exigência de concordância plena, sem partido político, sem, enfim, religião, com a liberdade de cada um que possa ser o que é. Né? Nós aqui não somos juízes nem padres, né, professor? Então, aqui Frase famosa, né? Eu repito aqui isso nós, sempre, de né? fato, não somos. E, professor, eu te passo a palavra para finalizar. Breves palavras, né? Uma alegria muito grande ver os colegas reunidos aqui, uma esperança muito grande de que nós podemos trilhar um bom caminho, né? A despeito de todo o cinismo que permeia a educação de uma maneira geral, e a educação médica não foge disso, né? A despeito de tantas dificuldades, mas saber que existem pessoas que são bem intencionadas, pessoas que lutam diariamente a despeito de seus filhos pequenos, a despeito de seus inúmeros compromissos, pessoas que lutam a despeito disso tudo para cavar fundo e conseguir encontrar suas virtudes. Eu acho que isso é o grande trabalho da série Céu Pedrento. Todos nós somos plenos de virtudes. Nossos vícios, infelizmente, existem, são muitos, estão à flor da pele. Esses são fáceis de sair. Mas nossas virtudes são muitas, mas estão fundo, né? E nós temos que cavá-las, temos que buscá-las, e o método clínico é o caminho que o médico que atende pacientes deve seguir para buscar as suas virtudes de uma maneira um pouco mais suave, e ter essa prática profissional como uma construção permanente, uma construção que nós podemos manter enquanto nos for dado viver. Um abraço a todos vocês, fiquem todos em paz, tenham uma semana, um fim de semana de paz, e vamos crescer juntos na nossa prática profissional. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.